E para entender um pouco mais sobre o que acontece nesse momento em Israel, a gente conversa agora com o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Marcos Knobel. Marcos, muito obrigado por atender a Record News. Qual é a explicação para esse conflito justo agora? Boa tarde a todos. Nunca existe uma explicação para um conflito. A gente fica pensando, o que veio na cabeça desses terroristas invadir a soberania de um país, atirar e massacrar pessoas inocentes? Então, é muito triste nós vemos isso. Esse é um crime contra um país, esse é um crime contra a humanidade. Essas imagens que nós vemos são imagens terríveis. Crianças, idosas, jovens que estavam se divertindo, bebês de colo sendo assassinados, sendo sequestrados. Então, é uma grande tristeza nossa. Veja, é muito importante que seja esclarecido que essa guerra não é uma guerra contra os palestinos. Os palestinos, eles são bem-vindos em Israel. Os palestinos, eles moram em Israel. Mais de 100 mil pessoas entre a Cisjordânia e Gaza entram dentro do território de Israel por dia para trabalhar em uma situação pacífica. Como o cônsul falou, essa guerra não é contra os palestinos, essa guerra são contra grupos terroristas, Hamas, Jihad Islâmica, que desde a sua criação querem ver a destruição do Estado de Israel. Então, a gente fica pensando como que nós vamos negociar com terroristas que querem ver a nossa destruição. Esse talvez seja o grande problema de se levar essa questão a uma mesa de discussão. Agora, Marcos, para as pessoas poderem entender o que significa o Hamas, como ele surgiu e por que ele se incomoda tanto com os israelenses a ponto de fazer essa barbaridade, esse terrorismo contra essa população naquele país. Eu acho que isso aí está no DNA do Hamas. Como você disse, é um grupo terrorista. O que os grupos terroristas fazem? Eles querem ver a destruição do outro. Então, o Hamas, na sua própria, no surgimento do Hamas, está escrito, eles não reconhecem o Estado de Israel. Eles querem ver a destruição do Estado de Israel. Então, isso é inadmissível. O Estado de Israel não pode negociar com alguém que quer a sua destruição. Ninguém vai negociar com alguém que quer a sua destruição. Esse é o grande problema. Agora, o que o governo de Israel está fazendo para proteger as pessoas em seu território? Porque a gente tem imagens, inclusive, de muitas pessoas fugindo a pé para outras regiões. Como é que o governo tem absorvido essa questão para proteger os inocentes? Veja, estamos num momento agora muito delicado, né? O sul do país ele foi invadido. Parece que nesse momento ainda existem terroristas que estão dominando algumas pequenas comunidades. Então o governo tenta evacuar todos os cidadãos dessa localização para tentar pegar esses terroristas e expulsá-los e eliminá-los desses locais e deixar a população em segurança. Depois aí vai ser, aí é uma questão estratégica do próprio governo de Israel, como que vai ser a ação para eliminar esse grupo Hamas, um grupo terrorista que quer ver essa destruição do Estado de Israel. Por falar em governo, a gente teve informação hoje de manhã, ao vivo, do comandante da Aeronáutica, que ele disse que 6 aviões aqui do Brasil vão até Israel para resgatar os brasileiros que lá estão e querem retornar aqui para o nosso país. Agora, em relação a essa relação realmente, dizendo entre Brasil e Israel, como é que ela está e o que isso pode beneficiar nesse momento? Veja, a relação Brasil-Israel sempre foi uma relação muito amigável. Um atua em prol do outro. Aqui, nós, como comunidade judaica, não só como comunidade judaica, mas em parceria com o Consulado de Israel aqui em São Paulo, em parceria com a Confederação Nacional Israelita Brasileira e com a Embaixada de Israel em Brasília, nós estamos nos mobilizando, primeiro, para saber se brasileiros residentes em Israel estão em situação de segurança e também trazer essas pessoas de volta para o país. Mesmo pessoas que estão em Israel a turismo, a trabalho, e mesmo alguns brasileiros que residem
em Israel e queiram voltar aqui para o Brasil. Então, é essa a mobilização que aviões do governo brasileiro vão trazer essas pessoas para cá. Agora, quando há uma iminência de um ataque como esse que aconteceu, Israel tem sirenes. E qual que é a recomendação das pessoas quando ouvem essas sirenes? Porque a gente teve entrevista, inclusive, de uma pessoa, de um brasileiro que está lá, e ele disse que as próprias crianças já estão condicionadas a ter uma reação quando ouvem essas sirenes. Como é que a população convive com esta tensão, lá principalmente no sul do país, com a faixa de Gaza? Isso, infelizmente, é algo que já está dentro de todas as pessoas e vem desde as crianças mesmo. Nós sabemos que, às vezes, um foguete, um míssil que vem da faixa de Gaza, demora, às vezes, de 5 a 15 segundos para atingir as comunidades mais próximas da faixa. Ou seja, essas pessoas elas têm 15 segundos, às vezes, para se proteger e se esconder em bunkers, que são estruturas, às vezes, ou subterrâneas, ou mesmo em cima da terra, mas com uma proteção de concreto, uma proteção de aço, que resistem aos ataques de mísseis. Nas regiões mais centrais de Israel, como Tel Aviv, isso já demora um pouco mais e a população tem um pouco mais de tempo para poder se proteger. Isso é uma coisa que está dentro do israelense. O israelense já sabe que quando tem essas sirenes, alguma situação de perigo iminente está para acontecer, então elas já sabem aonde se proteger. Hoje em dia, todas as casas têm o seu bunker, todos os apartamentos têm o seu bunker, os hotéis também têm o seu bunker. Turistas são orientados em casos de situações de emergência como essas, de ataques, procurar os bunkers também. Nós estivemos recentemente no sul de Israel e uma pequena comunidade perto da região de Sderot construiu um centro comunitário com quadras poliesportivas protegidas contra ataques de mísseis. Então é essa a realidade do israelense, infelizmente tem que viver se protegendo de ataques terroristas de organizações como essas. Esse é considerado um dos maiores ataques já ocorridos naquela região. Inclusive, nós temos essa informação de que o governo de Israel aprovou o estado de guerra. O que significa isso na prática? Os militares israelenses vão contra-atacar? Como é que vai ficar essa situação em relação a esse ataque que veio do Hamas pela faixa de Gaza? Veja, hoje nós completamos 50 anos e 2 dias da guerra de Yom Kippur. E nós estamos, nesse momento, num feriado religioso judaico, o feriado da festa da Torá, que é Simchat Torá. Então, o que significa o estado de guerra? Muitas vezes os grupos terroristas atiram mísseis para Israel. E Israel faz a sua defesa, tentando neutralizar focos desses grupos terroristas. Mas dessa vez, a soberania israelense foi afetada. Esse grupo terrorista passou dos limites. Eles invadiram Israel. É só nós nos colocarmos no lugar dos israelenses. Imagine que nós temos um vizinho aqui que invade a nossa fronteira, destrói casas dos brasileiros, matam os brasileiros. É isso que aconteceu. É isso que nós temos que ter em mente. A soberania foi afetada. O grupo Hamas não pensou nos palestinos que vivem na faixa de Gaza, porque vai existir agora um ataque de Israel contra os seus postos de guerra. Ou seja, não vai atacar a população civil, vai tentar atacar os postos onde o Hamas esteja presente. E isso pode, com certeza, porque nós sabemos que o Hamas utiliza escudos humanos da sua própria população para se proteger contra os ataques. E aí que vem, talvez, a perda de alguns civis. Então, isso foi uma provocação e Israel não pode deixar a sua soberania de lado. Então, Israel está em estado de guerra. Agora são 1h39 pelo horário de Brasília e você está vendo uma imagem ao vivo de Israel. Agora por lá são 7h39, já escureceu por lá. É uma imagem aparentemente tranquila, mas isso não quer dizer que o conflito já acabou.
Afinal de contas, os israelenses estão em alerta sobre esses ataques que acontecem desde sábado e hoje também, na madrugada de hoje, no horário local, também houve mísseis que atingiram várias cidades ali no sul de Israel, principalmente. Agora quero chamar a atenção para esse mapa que vai aparecer agora na tela. Olha só de onde partiu esses ataques, ali da faixa de Gaza. É uma faixa, em comparação com Israel, muito pequena, vamos dizer assim. E eu queria que agora que o Marcos explicasse para a gente o que significa esse território, por que ele recebe esse nome e por que o Hamas está concentrado nesta pequena região e como é que eles conseguem atravessar e atingir Israel dessa forma tão grotesca, vamos dizer assim. Então, esse território ele foi entregue aos palestinos em 2005 no governo do Ariel Sharon, né? E esse é um território que não tem mais a presença da Força de Defesa de Israel. Então, é um território praticamente governado pelos palestinos e nesse local, diferentemente da Cisjordânia, que tem como governo o Fatah, aí quem governa é o grupo terrorista Hamas. Esses ataques, eles são feitos com mísseis. Muitas vezes antes mísseis caseiros, mas provavelmente agora mísseis um pouco mais modernos, provenientes da ajuda do Irã. E esses mísseis têm agora o poder de chegar até além de Tel Aviv, que está bem no centro do país, chegar em Jerusalém também, chegar nessas principais cidades do sul. A faixa de Gaza existe, tem uma proteção por câmeras também, que mapeiam tudo. É isso que fica na dúvida, como que esses terroristas conseguiram ultrapassar essa cerca e adentrar junto ao território israelense. Agora, um outro entrevistado mais cedo, ele disse que essa questão da faixa de Gaza estar ali naquele momento, isso não é de agora, isso é uma disputa territorial, envolve geopolítica, envolve também a questão religiosa. Agora, a pergunta que se faz é justamente essa, como é que o Hamas conseguiu chegar até essa região, porque afinal de contas ele não é um governo reconhecido, são terroristas, é um grupo terrorista que inclusive não tem um controle central. E a informação que nós temos é que uma parte desse grupo é que começou esses ataques. Como é que o Hamas, obviamente armado, ele toma conta desta região? Como é que ele se impõe sobre as pessoas que moram nessa região da faixa de Gaza? E eles recebem também apoio de outros países, como o Irã, por exemplo? Infelizmente. O Hamas, ele é munido, né? Ele tem apoio incondicional do Irã, né? Que nós temos certeza de que boa parte desses armamentos são financiados pelo Irã. O Catar também financia o grupo terrorista, e o grupo terrorista ele governa realmente a faixa de Gaza. E podemos dizer que ele oprime os seus cidadãos. Os cidadãos de Gaza, eles não têm o direito aqui. O que nós vemos em Israel, a liberdade de expressão, a liberdade de gênero, LGBT, as mulheres tendo o seu papel na sociedade israelense, isso não existe na faixa de Gaza. Se existe, se tem algum LGBT lá, ele é morto pelas tropas do Hamas, mostrando o grau de opressão que esse grupo terrorista causa na sua população. Pesquisas que já foram feitas mostram que não é toda a população que apoia o Hamas. Muitos, eles têm medo e eles não gostariam que o Hamas estivesse governando esse território. E agora existe um outro grupo também, que é o Hezbollah. Esse, no caso, atuaria mais no norte de Israel. Inclusive, nós temos informação de que um ataque veio do Líbano até Israel por conta do Hezbollah, que está apoiando, inclusive, o Hamas. Esse é um outro grupo que causa terrorismo em Israel também? Com certeza. O Hezbollah talvez é um grupo até mais bem armado do que o Hamas. É um grupo que se situa no sul do Líbano, norte de Israel. Então, nós temos problemas em todas as fronteiras de Israel. A fronteira sul com ataques do Hamas e a fronteira norte com a ação do Hezbollah, todos eles financiados pelo Irã. Então, esse é o grande problema. Quem financia esses grupos terroristas que atacam pessoas inocentes dentro de Israel?
Um dos motivos para esse ataque acontecer seria o caso de Israel se aproximar com o mundo árabe. Isso realmente aflorou ainda mais a ira do Hamas, por isso aconteceu esses ataques a partir de sábado? Veja, Israel, ultimamente, com os acordos de Abrão, está se aproximando de países que anteriormente não tinham uma certa relação, inclusive eram até países inimigos. E essa aproximação, com certeza, motivou o Hamas a talvez proporcionar esses ataques e talvez fazer uma pausa nessas negociações em que Israel quer basicamente a paz, um bom relacionamento com todos os outros países, seus vizinhos. Agora, a ONU também observa esses ataques e começa a se pronunciar em relação a isso. Essa Organização das Nações Unidas, com o seu Conselho de Segurança, pode fazer alguma coisa para evitar mais mortes nessa região? Veja, a guerra começou. Não foi Israel que provocou essa guerra. Como eu disse, a soberania de um país foi invadida. Israel tem o total direito de se defender. Defender a sua soberania, defender o seu território. E mais, cidadãos israelenses foram sequestrados, estão dentro do território de Gaza. Israel não vai deixar isso assim. Eu sempre falo que em Israel não existe o túmulo em homenagem ao soldado desconhecido, porque em Israel não existe o soldado desconhecido. Israel sabe o nome, sobrenome de todo soldado, de todo civil que caiu lutando pelo seu país. Israel não vai deixar essas pessoas sequestradas lá em Gaza com o grupo terrorista Hamas. Então, o Hamas provocou, Israel vai atrás do seu povo. Nós temos uma informação que acaba de chegar aqui para a gente. O Ministério das Relações Exteriores informou que contabiliza até agora, às 1h30 da tarde desse domingo, 1 brasileiro ferido e 3 desaparecidos na área de conflito em Israel e na Palestina. Até esse sábado, o governo trabalhava com 2 desaparecidos, um a menos do que o número atual. Os nomes desses brasileiros não foram informados. E a gente, como eu disse, nós tivemos informação do comandante da Força Aérea de que pelo menos 6 aviões vão ser enviados até Israel para resgatar os brasileiros que queiram retornar aqui para o país. Um desses aviões tem capacidade para 230 pessoas, vai ser enviado esta tarde ou no máximo até amanhã, amanhã. Então, 6 aviões deverão ser partidos aqui de São Paulo, aqui do Brasil, para Israel para resgatar estes brasileiros. Agora a gente continua conversando com o Marcos. Eu gostaria de saber de você em relação aos refugiados. Os outros países têm apoiado Israel nesse sentido? Ou o que o governo tem feito lá de Israel para absorver essas pessoas vítimas desses ataques do Hamas? Então, veja, nós estamos praticamente hoje com um pouco mais de 24 horas de todo o ataque. Nós ainda não temos todos esses dados. Infelizmente, o número de mortos, feridos, desaparecidos, eles vão aumentando. Ainda nós não sabemos de onde são. Sabemos que Israel é um país muito plural, recebe jovens do mundo inteiro. E o grande problema foi que perto da fronteira de Gaza estava tendo uma festa rave com muitos jovens, uma festa pacífica, justamente em prol da liberdade, talvez o tema dessa festa, com música eletrônica. E muitas pessoas que estavam lá não eram somente cidadãos de Israel, eram turistas que vieram para conhecer o país e para estar também nesse momento de descontração. Então a gente ainda nós não temos todos os dados necessários ainda para mapear quem são as pessoas, mas o que eu posso falar aqui para os brasileiros, que qualquer dúvida, qualquer problema que tiverem, entrar em contato com o consulado de Israel, entrar em contato com a embaixada de Israel, que esses 2 órgãos vão dar todo o apoio necessário para localizar, dar assistência para quem estiver lá em Israel e, se Deus quiser, trazer eles para cá em segurança. Uma informação que nós temos aqui também é que centenas de milicianos palestinos infiltrados em Israel
né, continuam aí fazendo esse tipo de ofensiva. Essa é uma outra preocupação também dos israelenses, afinal de contas, como o senhor mesmo disse, os palestinos são bem-vindos em Israel. Mas alguns acabam se dizendo palestinos, mas na verdade são do grupo Hamas, acabam se infiltrando em Israel e por conta disso acabam coordenando um ataque ainda mais preciso dentro das cidades israelenses. É isso que acontece também, o povo palestino acaba sendo bem absorvido pelos israelenses, mas o Hamas acaba se infiltrando por meio deles. E é esse o grande problema. É esse o grande problema. Israel aceita a presença dos palestinos, mas muitas vezes esses palestinos eles atuam em prol do Hamas, fazendo atentados terroristas dentro de Israel. Então, às vezes em Tel Aviv, quando você tem atentados à faca, atentados covardes à faca, homens-bomba, são palestinos que às vezes moram em Israel, são coagidos por membros do Hamas para cometer esses atentados. O que nós sabemos agora é que o sul de Israel ainda possui terroristas do Hamas que estão infiltrados. Eu quero até diferenciar os palestinos do bem dos terroristas do Hamas, certo? Então, esses terroristas estão infiltrados ainda em algumas comunidades do sul, aterrorizando essas pessoas e as forças de defesa de Israel estão tentando evacuar esses locais justamente para poder chegar até esses terroristas. Essa ofensiva de agora, uma das mais letais já vistas na história dessa região que tem conflito há muitos anos, uma característica que chama atenção, segundo os especialistas que já passaram aqui pela Record News, disseram que a ofensiva por terra desta vez foi um ataque inesperado. O senhor tem informação de como isso pode ter acontecido? Afinal de contas, já que é uma surpresa, vamos dizer assim, em relação aos outros ataques que aconteceram por ar, por mar, essa ofensiva agora por terra foi um diferencial nesse ataque de agora. É isso que aconteceu? Sim, sim. Veja, a população de Israel está muito preparada para o toque de sirenes e se alojar nos bunkers, nos abrigos contra os mísseis. Mas a ofensiva por terra nunca aconteceu. De repente, eram ofensivas com 3, 4, 5, um grupo de, no máximo, uma dezena de terroristas que entravam pelos túneis subterrâneos de Hamas até dentro do território israelense. Mas uma ofensiva como essa, com um número muito grande de pessoas, é a primeira vez. E é essa a nossa questão. Como que eles entraram, aonde que foi a falha na segurança para eles terem adentrado no território israelense. Muito bem, agora 1h52 pelo horário de Brasília. Você tem agora imagens ao vivo lá de Israel. São 7h53 pelo horário local. Já anoiteceu e a gente tem percebido alguns brilhos, né, em pontos precisos aí nessa imagem, que a gente está monitorando o tempo todo essas imagens e a nossa produção acabou vendo alguns pequenos focos brilhantes aí nessa imagem no horizonte. Então, a teoria é de que ainda não terminou essa ofensiva, esse ataque, e à noite fica uma preocupação ainda maior. Afinal de contas, esses ataques aconteceram na noite, nessa madrugada de domingo, veja só, e o tempo todo a gente recebe essas imagens, e essa é em tempo real, ao vivo, você vê lá no fundo que possivelmente algo deva ter explodido ou o míssil deve ter caído em alguma parte da região de Israel. Então, esse é o clima de tensão o tempo todo nessa região. O Exército anunciou nesse domingo que vai retirar todos os moradores que vivem perto do enclave palestino nas próximas 24 horas. Dezenas de militares, de soldados, milhares de soldados, inclusive, foram enviados para libertar esses reféns e matar os terroristas presentes em Israel. Isso quem disse foi um porta-voz dos militares israelenses, o Daniel Hagari. E, o Marcos, eu queria justamente comentar sobre isso. Israel estava ali levando a sua vida normalmente, como a gente acabou dizendo aqui, teve um festival de música, inclusive no sul do país, estava levando a sua vida tranquilamente. De repente, o Hamas resolve fazer esse ataque. Veja só. Ao vivo, a gente pegou essa explosão agora. Essa é uma imagem que vem ao vivo lá de Israel,
É noite agora lá, passou das 7 horas da noite, beirando as 8 da noite, e a gente acaba de flagrar uma explosão em Israel. Os ataques continuam. E aí fica essa preocupação. Até quando isso vai? Olha só, várias explosões estão acontecendo nesse momento. E a gente vai continuar reunindo mais informações. Eu queria agradecer, então, o Marcos Knobel, que participou aqui com a gente, ele que representa a comunidade israelita do estado de São Paulo, por essa entrevista. Marcos, muito obrigado e uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Eu gostaria apenas de deixar uma mensagem para todos aqui em São Paulo, que a despeito de todo esse conflito, eu queria dizer o quão amigável é o relacionamento da comunidade judaica aqui de São Paulo com a comunidade árabe. Esse conflito, ele nunca foi importado. Grandes amigos nossos são árabes e nós temos muito orgulho disso. Então isso que é muito importante, a gente tem que tentar mostrar para todo mundo a boa harmonia que existe aqui entre os povos na cidade de São Paulo. Um ponto muito importante para ser destacado, né, Marcos? Muito obrigado e uma boa tarde para você. Com certeza. Eu que agradeço, boa tarde e que tenhamos dias melhores pela frente. Com certeza, a gente torce por isso.